Saudações, 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 meus caros. Bom, hoje, dando então continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos para o capítulo 12, capítulo que trata do amor. O que é o amor? O que é interessante é você já parou para pensar sobre essa questão existencial? Afinal de contas, o que é o amor? Interessante é que praticamente todos os lugares para onde a gente for, todos os lugares para onde a gente se deslocar, todos os lugares para onde a gente olhar, o amor vai estar presente, manifestado das formas mais variadas possíveis. Mas a gente quase nunca para tentar compreender de fato o que é esse sentimento. Esse sentimento que tanto tem lados positivos, quando nos conduzem à possibilidade de nos tornarmos melhores, como também tem um seu lado negativo, como quando as pessoas cometem crime, cometem injustiças em nome dele. A gente vai fazer uma reflexão sobre esse sentimento, sobre esse conceito, de uma forma ampla. A gente vai debater pontos que estão presentes no livro, mas a gente vai além. A gente vai pensar outras possibilidades dentro dessa ideia de amor, ok? Então vamos adiante. Bom, na essência, o amor é uma tendência oposta ao egoísmo. O que é que isso quer dizer? Tem algumas passagens muito bonitas sobre o amor. Uma passagem que está no livro de vocês, a passagem de Coríntios, uma fala de Paulo, que ele diz que o amor é perdão, que o amor é esperança. Óbvio que não com essas palavras, mas como já está no livro com essas palavras, não faz sentido nenhum repeti-las. Mas é preciso que a gente pense o amor como uma espera desinteressada. Um sentimento que se propõe a fazer sacrifícios em nome do que ele acredita. Ele é oposto ao egoísmo porque todo mundo que ama abre mão de sua própria felicidade em benefício da pessoa amada. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas que fazem parte da sua vida diretamente te amam e estão normalmente dispostas a fazerem todos os sacrifícios necessários para te proteger, para cuidar de você. Por isso, o amor é o oposto do egoísmo, porque se eles caminhassem na mesma direção, cada um cuida de si. Esse é um ato egoísta. Mas na medida em que você ama, você se predispõe a cuidar do outro. Você se coloca no lugar do outro. E essa é a beleza do amor. Interessante é que se você terminar essa aula e ligar o rádio, olha que expressão antiga, ligar o rádio. Vou pensar melhor, vou me colocar melhor. Se você pegar um aplicativo de música ou abrir uma página do YouTube e digitar qualquer canção aleatória, há uma grande possibilidade dessa música estar falando sobre algumas das formas do amor. Seja o amor entre amigos, seja o amor entre irmãos, seja o amor entre pai e mãe, seja o amor de pai para filho, seja o amor de mãe para filho, seja o amor entre seres humanos, entre seres humanos e o meio ambiente, entre o carinho e o amor que você tem por um animal de estimação. Enfim, o amor ele é retratado sobre as mais variadas formas e diante de diversas possibilidades, através da canção, através do cinema, através das literaturas. O amor é um tema extremamente recorrente na nossa vida, no nosso cotidiano.
E o que é interessante é, quando a gente pensa em amor, é natural que a gente pense naquelas histórias que a gente conhece dos livros ou do cinema, histórias que nos tocam, histórias que nos põem a pensar. E aí a gente chega no segundo tópico que eu separei. O amor é a única possibilidade de sermos jogados na loucura. E esse ser jogado na loucura não necessariamente é uma coisa ruim, não. Essa loucura de amor é uma loucura bem-vinda, é uma loucura bem-quista, é uma loucura que as pessoas se sentem felizes de compartilhar. Uma expressão comum de dizer quando duas pessoas estão perdidamente apaixonadas é eles estão loucos de amor. E nesse momento, nesse contexto, quando há uma reciprocidade, ou seja, quando os dois se amam na mesma proporção, essa loucura é boa, essa loucura é bem-vinda. No entanto, essa loucura, mesmo por amor, pode se tornar algo ruim, pode se tornar algo nocivo, se fizer, por exemplo, o uso da violência, o uso da possessividade para impor limites, para impor condutas. Então, percebam que o amor, da mesma forma que ele pode conduzir uma loucura positiva de quem só está apaixonado, mas ele pode também se tornar uma loucura nociva, uma loucura que fere, uma loucura que ofende, uma loucura que humilha, uma loucura que mata. E aqui cabe um parêntese. Não à toa, muitos dos feminicídios cometidos na sociedade brasileira têm como pano de fundo essa loucura por amor. Quando, por exemplo, o indivíduo não aceita o fim do relacionamento e, num ato de loucura extrema, tira a vida da ex-mulher, da ex-parceira, da ex-companheira. Então, os índices de feminicídio são assustadores exatamente porque esse ato de loucura acaba sendo colocado como se fosse um ato de loucura por amor, quando na verdade não é. É só uma violência covarde, uma violência que precisa ser combatida, uma violência que precisa ser punida para deixar de existir. Mas falemos das coisas positivas. Quem aqui conhece William Shakespeare? Shakespeare é, sem sombra de dúvida, o maior dramaturgo inglês. E muitas das suas obras ficaram eternizadas na nossa memória, seja porque tivemos acesso a elas através dos livros, sejam porque tivemos acesso a elas a partir das interpretações que essas peças ganharam, sejam porque tivemos acesso a elas a partir das obras que foram convertidas em filmes. Então todos nós conhecemos muitos dos livros do Shakespeare, muitas das histórias do Shakespeare. E entre elas, Romeu e Julieta é, sem sombra de dúvida, o maior exemplo de amor, de história de amor, de loucura por amor, que nossa história conta. Por quê? Porque dois jovens se apaixonam perdidamente, se envolvem, tentam fugir juntos, já que as duas famílias eram inimigas. E nesse contexto de tentar fugir, acabam se confundindo na comunicação e o que era para ser uma simulação de morte, o que permitiria uma fuga tranquila, acaba gerando um acidente, que é a ingestão de veneno. E depois que Julieta desperta, então a gente tem uma segunda morte. Então percebam que a história de amor está também ligada à história da tragédia. É como se um amor, para ser amor de verdade, precisasse apresentar traços de tristeza, de sofrimento, como quem sofre durante um caminho até chegar ao objetivo.
até chegar ao topo da montanha, até chegar ao coração do ser amado. Então percebam que quando a gente pensa em amor, a gente automaticamente pensa em Romeu e Julieta. E aqui não sou eu, nesse momento, que irei fazer uma desconstrução disso, não, longe de mim, não agora. Então, Romeu e Julieta ainda permanece para a gente como uma manifestação máxima do amor romântico que nos povoa em algum momento da vida. Do amor que nos acompanha, que nos inquieta, que nos põe a devanear, a respirar fundo, a sorrir à toa, a dar bom dia para o sol, a dar bom dia para amanhã, a desejar estar no lugar apenas para ver a pessoa amada. Esse fascínio que esse sentimento disponibiliza para os seres humanos é algo extraordinário. Bom, mas há outra questão. Seria o amor um sentimento tão arrebatador que pode levar alguém a perder completamente a razão e tirar a própria vida? A gente tem exemplos variados de manifestações extremas de amor, como o que eu citei, Romeu e Julieta, mas essa não é uma raridade. Há, por exemplo, o período romântico, as 3 gerações do romantismo. Tem uma obra que eu particularmente gosto muito, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse é um livro que foi escrito pelo Johann von Goethe. O Goethe escreveu esse livro em 1774, ou seja, ele antecipou o romantismo, o movimento romântico, em 50 anos. Nesse livro, Goethe se apaixona perdidamente pela esposa de um amigo. E ele vai conviver com essa família, ele vai participar da vida dessas famílias e vai suprimindo, vai escondendo esse sentimento que ele nutre por ela, até que em um dado momento ele não consegue mais suportar essa angústia de amar e sem ser correspondido, de amar sem ter um retorno para esse amor, e ele acaba cometendo suicídio. Vocês podem dizer, poxa, Théo, mas você deu spoiler do livro, se a gente quiser ler. Bom, quando você pega o livro, você no início já sabe que Goethe morre, que ele se mata, na verdade. Segundo ponto, esse livro ele é tão impactante que na época em que ele foi publicado, século XVIII, 1774, um número muito grande de jovens na Alemanha começaram a cometer suicídios também. Liam um livro, eram tocados por um sentimento de amor profundo, num momento histórico que estava cheio de desesperança, sem perspectivas de futuro. Então, aqueles jovens acreditavam que era mais nobre morrer por um sentimento como o amor do que continuar existindo numa vida sem perspectivas de futuro. Então, esse livro acaba se tornando muito conhecido por conta desses eventos que foram gerados por ele. Então, sim, o amor pode desestruturar uma pessoa a ponto dela perder a noção de realidade, a noção de razão e cometer uma loucura como um suicídio. Tá claro até aqui? Lembrando, se não tiver, anota no caderno, na próxima live eu tiro a dúvida que ficar. Tranquilo? Então vamos ao próximo ponto. Afrodite, a deusa do amor. Afrodite usava de ajudantes, anjos, que a gente conhece da mitologia grega como Cupido. E esses cupidos eram anjos que atiravam flechas e uniam pessoas. Ou seja, quem fosse atingido pela flecha do cupido se tornaria automaticamente apaixonado por um determinado sujeito, uma determinada sujeita. Hoje a gente costuma dizer que fulano de tal é cupido. Por quê? Porque o fulano de tal está arrumando possibilidades para Beltrano encontrar Ciclana. Então percebam, a expressão cupido permanece atual, mas ela é uma expressão mitológica. Ela é uma expressão de mais de 2.400 anos. E ela continua atual porque as pessoas continuam se relacionando, as pessoas continuam se amando.
E há quem diga nessa relação maior que é o amor, que estar amando ou estar apaixonado é como se estivéssemos enfeitiçados. É como se não houvesse sede, não houvesse fome, não houvesse frio ou calor. O amor acaba ocupando toda a nossa atenção. O amor nos atinge como um feitiço que nós não somos capazes de reagir. Por isso, por exemplo, a expressão o amor é cego. Por que a expressão o amor é cego? Porque. Só um segundo, deixa eu avisar aqui a vozinha. Vem lá. Ô, tem alguém batendo aí? Tem alguém batendo aí? Ah, tá bom. Desculpem. Foi que tinha alguém batendo na porta, me perdoem. Bom, como eu estava dizendo, o amor pode ser considerado um feitiço, um sentimento de estar enfeitiçado, mas ele também é cego, porque quase sempre, quando a gente está apaixonado, perdidamente apaixonado, é como se a gente não enxergasse as verdades, os defeitos do ser amado. Tem uma expressão que vocês vão conhecer um pouco para frente, é tema de outros capítulos, que é a expressão amor platônico. O amor platônico nada mais é do que um amor idealizado. Dentro da ideia do amor platônico, o ser amado não tem defeitos. O ser amado é perfeito. E só é perfeito porque é idealizado. Quando o amor platônico está existindo, você não tem contato com o ser amado. E é exatamente essa ausência de contato que permite que ele seja perfeito. Porque não existem pessoas perfeitas. Nós somos cheios de defeitos, de manias, de qualidades também, mas prevalecem os defeitos. Tem uma expressão do Caetano Veloso muito massa que ele diz: de perto ninguém é normal. Então percebam, e eu nem sei se é do Caetano mesmo, mas enfim, eu ouvi pela primeira vez na voz dele. Se de perto ninguém é normal, se você mantém uma distância, então você consegue amar sem perceber esses defeitos. Se você se aproxima, se você convive, se você compartilha espaços, lugares, você vai percebendo que aquela pessoa talvez não seja tão perfeita. E aí o amor vai se enfraquecendo porque ele passa a enxergar, ele passa a ver defeitos, ele passa a perceber. Óbvio que existem formas de amor que superam esses defeitos, entendem que ninguém é perfeito e passa a conviver de forma tranquila com esses defeitos. Aí a gente poderia tranquilamente chamar esse amor de amor maduro, de um amor mais consolidado, enraizado. Mas esse amor apaixonado, quase sempre, quando se depara com os defeitos, tende a se afastar. Tranquilo? Vamos ao próximo ponto? Então, sigamos. Existem diversas formas de amor, como eu disse. O amor fraterno, que é o amor entre irmãos. O amor materno, paterno, como os próprios nomes já diz, mãe e pai. O amor filial, que é o de filho para com os pais. O amor à pátria, que a gente costumeiramente chama de patriotismo. O amor a Deus e a nossa necessidade de crer em algo maior, em uma força maior que nos criou, que governa todo o universo. Mas para os gregos haviam 7 categorias de amor. E são eles: filia, que vocês já foram apresentados, porque esse amor filia, que é o amor entre amigos, é o amor que dá origem à filosofia. Esse filia é o mesmo termo filo, ou seja, amor. Filosofia ou filosofia, sofia do grego sabedoria, então filosofia é amor à sabedoria. Então, ou amigo do saber, são duas traduções possíveis. Então, esse amor
sem exigir nada em troca. O amor de quem ama pela curiosidade de conhecer. O amor de quem ama o conhecimento em si, não o que ele pode gerar. Segunda possibilidade de amor é o estorgé. Bom, estorgé é um sentimento comum das relações familiares. É aquele amor que protege, aquele amor que cuida, aquele amor que impulsiona para coisas maiores, é aquele amor que zela. É o amor que normalmente é comum nas relações familiares, entre pais, tios, avós, irmãos, primos. Existe o amor eros, que é o amor erótico, onde há a atração de um ser humano por outro, de um homem por uma mulher, por exemplo, quando estão apaixonados. Há o amor ágape. Esse amor ágape, ele pode ser pensado, por exemplo, na figura de Jesus Cristo. Por quê na figura de Jesus Cristo? Porque é um amor que faz sacrifício ou por uma causa, no caso de Jesus Cristo, a paz e o perdão dos pecados da humanidade. E ele está disposto a qualquer coisa para salvar, para curar, para proteger quem ama. E é um amor completamente desinteressado, o amor ágape. Há o amor pragma, que é um amor que visa exclusivamente benefícios e vantagens. Exemplo, quando alguém seduz uma outra pessoa apenas por ter interesse em bens materiais, ou numa promoção na carreira, ou numa fortuna. Esse é o amor pragma. Há também o amor ludus, que é o amor comum da juventude hoje, esse amor sem laços muito apertados, sem relacionamentos muito profundos, é um amor sem compromisso, que deseja apenas um encontro casual de uma noite, de 2 noites, de 3 noites, mas sem compromisso, sem vínculos, e que se desfaz com a mesma facilidade com que foi construído. Esse é o amor ludus. E há, por fim, o amor mania. E aí, esse amor mania é o mais nocivo de todos eles. Lembra que eu estava falando lá no início da aula sobre os feminicídios e os diversos atos de violência cometidos, não apenas, óbvio, o feminicídio contra mulheres, mas os atos de violência são os mais variados possíveis. E dentro de relações humanas, esse amor que mascara a ideia de posse, ele é nocivo porque ele fere, porque ele violenta, porque ele mata. É como se a pessoa não tivesse o direito de existir por si só, que ela existisse como posse de alguém, e por isso é nocivo, por isso é ruim, por isso prejudica. Tá claro? Então, dá uma estudada no capítulo, dá uma lida, 2, 3, interioriza todos esses conceitos. Se ainda assim restar alguma dúvida, anota no caderno. Eu vou esclarecer na próxima live, tira dúvidas. Responda a atividade da página 57 e a gente se vê em breve. Fechado? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.